Estas são as imagens que foram filmadas em Guiné, aqui no continente africano, numa época de caos, onde um presidente foi deposto. E neste vídeo eu quero falar com vocês, ou para vocês, sobre o presidente que não queria deixar o poder, o Alpha Condé, que incomodou a população, que deixou os militares insatisfeitos e finalmente ele foi deposto no ano passado, o ano de 2021. E a história deste homem é interessante, que parece ser hábito e costume, né? Boa parte dos presidentes africanos não querem deixar o poder por ganância, por ambição. E o mesmo se repete desta vez com Alpha Condé. Porém, sem sucesso, ele acabou por ser deposto por militares do seu próprio governo. No ano passado aconteceu um golpe do Estado no Guiné. É uma história que eu resolvi separar e contar para vocês aqui no canal, porque eu acredito ser de importante valia para vocês. Então assistam este vídeo até ao final, porque o histórico deste homem também é de tirar o fôlego. Ex-professor de ciência política na Universidade de Paris, Alpha Condé passou décadas na oposição aos vários regimes da Guiné, concorrendo sem sucesso contra o presidente Lansana Conté nas eleições de 1993 e 1998, ano em que Alpha Condé foi preso sob ordem de Conté, sob acusação de atentado à autoridade do Estado e à integridade do território nacional, e foi liberto em 2001. Condé, ao concorrer novamente às eleições presidenciais em 2010, essas eleições que foram consideradas como as primeiras realmente democráticas na história de Guiné, após 52 anos de ditaduras e regimes autoritários, Condé, aos 72 anos, obteve apenas 18% dos votos no primeiro turno de votação, realizado em junho, enquanto Diallo, o seu oponente, conseguiu 43% dos votos. Depois de 2 adiamentos em razão de tensões étnicas e de violências entre os apoiadores dos dois candidatos, realizou-se, enfim, o segundo turno, em 7 de novembro. Dessa vez, Condé saiu vencedor, com 52,5% dos sufrágios. Seu oponente, Diallo, registrou 47,5% dos votos. Os resultados divulgados em 15 de novembro mostraram a divisão da população entre as etnias Fula, que apoiou o Diallo, e Mandinga, a etnia que foi favorável a Condé. E naquele ano, cerca de 4,2 milhões de eleitores votaram. As comemorações de vitórias de Alpha Condé foram marcadas por confrontos violentos entre os partidários do candidato derrotado, o Diallo, e a polícia. E nesse todo o confronto foram registrados pelo menos 4 mortes. Condé foi reeleito no primeiro turno nas eleições presidenciais também do ano de 2015, com cerca de 58% dos votos. Ele também foi reeleito para o terceiro mandato em outubro do ano de 2020, após uma eleição violenta, com dezenas de mortes em confrontos entre cidadãos e as forças policiais do governo. Na altura, a Constituição guinense estabelecia 2 mandatos como limite para um candidato ser presidente, mas o Alpha Condé promoveu uma reforma constitucional permitindo-lhe candidatar-se novamente para o terceiro mandato. E foi isso, eu acredito, que causou a revolta da população. Para você entender melhor essa história do terceiro mandato, vamos voltar para o ano 2019 a 2020 e contarmos um pouco dos protestos que aconteceram lá em Guiné. Os protestos guinenses de 2019 a 2020
foram uma série de protestos sangrentos e distúrbios civis em massa na Guiné contra o governo de Conde, que eclodia pela primeira vez em 14 de outubro de 2019. Tudo isso por motivos dessas mudanças constitucionais que eu acabei por falar. E durante esses confrontos violentos, mais de 90 pessoas podem ter perdido a vida. E mesmo assim, apesar desses protestos, ocorreram eleições em 2020 do terceiro mandato do Alpha Conde. Conde conquistou então um terceiro mandato nas eleições presidenciais de outubro de 2020. E ele ganhou as eleições com cerca de 59,5% dos votos. Conde afirmou que um referendo constitucional de março de 2020 permitiu que ele concorresse apesar de um limite de 2 mandatos que acontecia, segundo a Constituição do Guiné. A oposição, no entanto, rejeitou os resultados por causa das alegações de fraudes, e protestos violentos eclodiram novamente em todo o país. Esses e uma série de fatores contribuíram para que houvesse um golpe do Estado de 2021, isto no ano passado. No dia 5 de setembro de 2021, um grupo de militares liderados por um tenente chamado de Coronel Momadi, um chefe das Forças Especiais do Exército de Guiné, realizou uma tentativa de golpe do Estado no país, com intensos tiroteios na capital, em Conakry, a capital da Guiné, onde foi capturado e derrubado pelos militares durante o golpe do Estado que aconteceu em Guiné no ano passado. Prometendo mudar o cenário político da Guiné, as forças especiais militares dissolveram a Constituição que o Alpha Conde havia montado para estar no terceiro mandato e fecharam as fronteiras, quer seja terrestres e aéreas, de todo o país. O tenente Coronel Momadi, o chefe das forças especiais, disse na altura que a corrupção do governo e a má gestão precipitaram o golpe do Estado. E isso, por um lado, alegrou a população que se manifestou no ano de 2019 contra aquela nova Constituição que havia sido montada para que o Alpha Conde estivesse no terceiro mandato. E é nisso que dá, quando a pessoa tem uma tamanha ganância pelo poder. Terceiro mandato, 3 mandatos, creio eu que ele queria ficar para sempre no poder. Conde, com tudo isso, ele foi libertado da detenção militar e enviado para sua residência com a sua esposa, Jenny Kaba Conde, para Conakry. E a esposa do Alpha Conde agradeceu à junta militar pelo tratamento que eles deram, pelo bom tratamento que eles deram ao seu marido, o Alpha Conde. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e, como sinal de vossa satisfação pelo vídeo, gostaria que vocês deixassem o vosso like e também certificassem a vossa inscrição aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.